I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Fala pessoal, vamos começar hoje o nosso estudo de geometria. Bem, começando com a nossa definição, o que é a nossa geometria, parte da matemática, que estuda as figuras. E suas propriedades. Onde encontramos um exemplo pode ser a nossa moeda. As nossas moedas de 5 centavos, 10 centavos, 1 real, 50, 25, elas representam uma circunferência, que seria também uma parte da nossa geometria aplicada ao nosso dia a dia. As nossas janelas e portas também seriam um exemplo de retângulos. Um dado representa um cubo, uma bola, uma esfera, e assim em diante. Estudando o ponto, nós podemos então definir ponto representado por letras minúsculas, maiúsculas. O ponto é representado por letras maiúsculas, A, B, C, D, qualquer letra maiúscula. Simbologia. Ponto. Esse ponto nós podemos atribuir um valor a ele. Nós podemos dizer que esse ponto, um ponto qualquer, ponto A, assume o valor em uma reta, certo? É um lugar do espaço, tá bom? Então, sabendo o que é o ponto, nós podemos então definir o que é uma reta. Se eu ligo vários pontos em uma única direção, estou ligando esses pontos na direção horizontal, todo mundo está deitadinho, eu tenho uma reta. É um conjunto desses pontos, só que é um conjunto infinito desses pontos, tá? Não tem um limite para essa reta. Logo, na definição, nós sabemos que é o conjunto infinito de pontos em uma determinada direção. Ou seja, a reta ela é formada por inúmeros pontos em qualquer direção. Eu posso fazer uma reta inclinada e aqui eu terei um ponto, aqui eu terei outro, infinitos pontos nessas retas. Ela continua, tá, para o infinito, mas eu só fiz aqui um pedaço. Esses 3 pontinhos aqui significa que ela continua, certo? Tanto aqui como aqui também. Vamos lá. Representada por letras minúsculas. Essa sim é minúsculas.
Geralmente nós colocamos R, S, T. Se tiver mais, a gente acompanha aqui, chega no Z. Ou qualquer outra letra. Sendo minúscula, é o que importa. A simbologia é um traço, tá? Em alguma direção, mas sabendo que é infinito. Não colocamos aqui os 3 pontinhos, porque geralmente nós colocamos aqui R. Colocamos aqui S. Então, se nós atribuímos uma letra minúscula, quer dizer que ela já tem aqueles 3 pontinhos aqui, ela tende ao infinito. Tá? Tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo, tanto para baixo quanto para cima. Tá bom? Ao colocarmos a letrinha minúscula, já sabemos que é uma reta, então ela é infinita em suas 2 pontas. Beleza? Continuando aqui, acabando com esse estudo de reta, que tem muito a ver com infinito, vamos para a semi-reta. Olha só. Semi-reta. Semi-reta. Quer dizer que ela não é infinita agora nos dois lados. Ela tem um ponto de começo e ela aí sim, na outra ponta vai para o infinito. Certo? Desse jeito, nós vamos pegar um outro ponto, nós vamos chamar de ponto B, e vamos representar como um ponto de início sem um final, um ponto de início sem um final, certo? E nós vamos ter que atribuir 2 pontos para dizer que é o ponto A, B, começa em A, passa por B e continua. Essa seta quer dizer que ela começa em A, que é a pontinha da seta, passa pelo ponto B e continua, certo? Se eu der uma outra semi-reta, como um exemplo, começa no ponto E, e aqui tem um ponto F. Eu posso simbologicamente representar como E, F. Começa em quem? Começa no E. Então começa no E, passa pelo F e segue para o infinito aqui, ó. Porque agora ela é uma reta. Por isso que ela é uma semi-reta, porque ela não é infinita nas 2 pontas. Ela é infinita somente em uma das pontas. Representamos assim, certo? E para reta a gente não precisa colocar essa representação, ter 2 pontos, tá? Só o fato de dizer que ela é uma reta e colocar uma letra minúscula já quer dizer que ela é infinita nos 2 lados. Não precisamos limitar como fizemos aqui na semi-reta, tá bom? Vamos lá. Continuando com o nosso raciocínio geométrico, nós temos agora o que nós chamamos de segmento de reta. Olha, nós vimos a reta, a semi-reta e agora o segmento. O segmento é só um pedaço, certo? Ou seja, tem um início e tem um fim. Se eu começo aqui no ponto B, esse segmento ele vai terminar, não sei, no ponto M. Então tá aqui o ponto C, D, E, F, G, tá todo mundo aqui começando no B, terminando no M, sendo que esses carinhas têm um valor, tá? Não é só B e M. B pode valer alguma coisa, o M também. Mas
geralmente é isso, representado por letras maiúsculas. Com uma barra em cima. Por que letras maiúsculas? Porque são dois pontos. E pontos nós representamos com letra maiúscula, certo? Aqui, ó. Nós discutimos que ponto, letras maiúsculas. Se é um pedaço de uma reta, tem um ponto de início e um ponto de fim. Então, começa em B, termina em M. Então, colocamos uma barra para dizer que não continua, não tem aquela setinha. Dizer que passa por M e continua, não, para em M. Então, a barrinha e só. Outro exemplo seria A, B. Nós representaríamos ela assim, ó. Começa em A, termina em B. Certo? E professor, se começar em B e terminar em A, começa em B e termina em A. Certo? Não precisamos brigar por causa disso. Basta trocarmos a posição dos pontos. Tá bom? Vou pegar agora um exemplo para entendermos o que nós podemos fazer com essas semi-retas. Um exemplo mais comum é o nosso cubo. Um cubo que nós já vimos como um dado de jogos. Muito bem. Pense que todos os lados dele são iguais, certo? Então, o que nós temos? Eu vou atribuir aqui o ponto A, B, aqui é um ponto, vou colocar de uma outra cor. Isso aqui é um ponto, isso aqui é outro ponto aqui. Nós temos outro ponto aqui, outro ponto, certo? Lá atrás também nós temos um ponto aqui, ó. Aqui também é um ponto lá atrás, certo? Então, para cada ponto, eu vou dar o seu nome, sua identidade, sua letra correspondente. Vou dizer que aqui é o D, aqui é o E, aqui é o F, aqui é o G e esse de cá de trás é o H, tá bom? Então é o seguinte, ó, esse aqui é um E. Se eu disser que esse cubo é formado por vários segmentos de reta, eu não estou mentindo não, porque eu estou vendo aqui, ó, que começa em A, termina em B, começa em B, termina em E, começa em B, termina em C, começa em C, termina em D. Ou seja, juntando esses segmentos de reta, todos eles, eu faço uma figura que é o cubo. Vamos agora nos atentar para alguns nomes. Olha só. Isso aqui, ó, esse tracinho, esse segmento de reta, é uma figura como cubo, nós chamamos de aresta. Certo? Atentem só para o nome. Não precisam ficar assustados, porque é um segmento de reta que ele está tanto na face de trás quanto nessa face daqui, ó. Face, professor? Sim, face, gente, face. Essa única parte aqui, esse quadradinho aqui da frente, vou até pintar de uma outra cor. Essa partezinha aqui da frente, ó, só essa.
Isso aqui eu chamo de face. Vou colocar mais embaixo. Isso aqui é uma face. É um lado inteiro. Tá bom? Aresta é o segmento de reta. Isso aqui, ó. Cada tracinho desse é uma aresta. É o encontro de duas faces. Essa aresta daqui, ó, a EF, ela é essa face encontrando com essa de cá. Então é uma aresta. E a quina, esse pontinho aqui, azul meio esverdeado, isso aqui nós chamamos de vértice. É o encontro de duas arestas ou dois segmentos de reta. Certo? Então, aresta é o segmento de reta comum a duas faces. Vértice é ponto comum a dois segmentos. Pode ser também duas retas, pode sim, ou duas retas. Pode ser duas semi-retas também, duas semi-retas, certo? Ou duas semi-retas. E a face, face é o lado da figura geométrica, certo? Então quer dizer que o vértice, se eu tiver uma reta R, passando então uma reta S, eu encontrei aqui duas retas, isso aqui é o meu vértice. Se eu tiver uma semi-reta, outra semi-reta, isso daqui é o meu vértice. E se eu tiver dois segmentos de reta, e encontro aqui, ó, esse é meu vértice, porque é o ponto comum entre os dois. Tá bom? Essa então foi um exemplo, esse foi um exemplo para a gente descobrir então os nomes de cada elemento de uma figura como o cubo. Esse aqui é o nosso cubo. Vamos continuar aqui resolvendo as posições relativas entre retas. Deixa eu pegar um papel aqui. Vou pegar esse daqui mesmo. Olha só. Nós já sabemos o que é uma reta. Vamos estudar agora posições relativas. De retas, ou entre retas. Vamos lá. O que são essas posições relativas? São como duas retas podem se comportar uma em relação à outra. Como assim, professor? Um exemplo. Paralelas. Duas retas são paralelas se uma, reta R, estiver ao lado da outra sem se encontrar. Um outro exemplo de retas paralelas certo? Ou seja, elas nunca vão se encontrar e estão uma ao lado da outra. Logo, nós temos retas paralelas em três direções: horizontal, vertical e inclinada.
tá bom? Um outro exemplo, além das paralelas, outro exemplo de posições relativas, podemos dizer que são as concorrentes. Concorrentes, esse nome nos faz lembrar alguma coisa, competição, né? Concorrência, eu estou competindo com alguém, ele é meu concorrente, é exatamente isso. Vem da ideia de que duas retas se cruzam e tem o nosso vértice, lembram? O ponto que é comum com essas duas retas. Bem, esse ponto aqui, comum entre as duas retas, é o ponto disputado pelas duas. Tanto a reta R quanto a reta S querem esse ponto que está com as duas. Então as duas concorrem ele, certo? Ou seja, retas concorrentes são retas que se cruzam. Só que tem um caso especial nessas retas concorrentes, que é um outro exemplo, que são as retas ortogonais ou perpendiculares. O que é isso? É sempre quando você tem a formação de um mais ou um X perfeitamente, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa interseção aqui, o nosso ponto em comum, ele tem junto a ele um ângulo reto, que é o que nós vamos falar na aula de ângulos. Esse ângulo representa 90 graus. Quer dizer que ela está fazendo um mais ou um X perfeitamente e não com qualquer abertura. É uma abertura tal que é própria de um mais, certo? Esse X aqui, se a gente girar ele um pouco, ó, se torna um mais. Ou seja, quando isso acontece, nós chamamos de ortogonais ou perpendiculares. Concorrentes é o ponto interseção dessas retas, tá bom? Então, tá aí a nossa aula. Essa foi a de posições relativas entre retas, elementos de uma figura geométrica, segmento de reta, ponto, reta e semirreta. Então, bons estudos. Vou passar algumas atividades para vocês mais tarde. E até a próxima. I never made it, but I know